Quando devemos ser batizados? O batismo é o primeiro passo em direção ao reino dos céus. Quando devemos ser batizados? As pessoas não sabem o que acontecerá até mesmo um segundo depois. Provérbios capítulo 27, versículo 1. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Não sabemos o que acontecerá amanhã, ou daqui uma hora. Portanto, devemos ser batizados imediatamente. Quando as pessoas eram batizadas na época da igreja primitiva, que seguia os ensinamentos de Jesus, assim que compreendiam a palavra de Deus. Vamos confirmar isso através da Bíblia. Atos capítulo 8, versículo 35. Então Filipe explicou, e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Filipe pregou o evangelho para eunuco na estrada, e o eunuco compreendeu a palavra de Deus. E o que ele fez? Ele foi batizado imediatamente. Vamos ver o exemplo de Pedro. Atos capítulo 10, versículo 47. Estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Pedro pregou o evangelho para Cornélio, e Cornélio compreendeu a palavra de Deus. E o que ele fez? Ele foi batizado imediatamente. Os membros da igreja primitiva foram batizados de imediato, após ouvirem as palavras da Bíblia e compreenderem a verdade. Vamos ver o exemplo do apóstolo Paulo. Atos capítulo 16, versículo 29. O carcereiro: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Naquela mesma hora da noite, foi ele batizado e todos os seus. O apóstolo Paulo pregou o evangelho para o carcereiro, e ele compreendeu a palavra de Deus. Então o que ele fez? Era tarde da noite, mas ele foi batizado imediatamente. Atos capítulo 16, versículo 13. No sábado, certa mulher chamada Lídia, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa. O apóstolo Paulo pregou o evangelho para Lídia, e ela compreendeu a palavra de Deus. Assim, ela foi batizada imediatamente. Os membros da igreja primitiva foram batizados de imediato, independentemente da hora e do lugar. Jesus também nos disse para batizar primeiro. Mateus capítulo 28, versículo 19. Batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ele nos disse para batizá-los primeiro, e então ensiná-los a guardar as palavras de Deus. Quais bênçãos recebemos ao sermos batizados? Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando você é batizado, você recebe a remissão de pecados e o dom do Espírito Santo. Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Através do batismo, podemos receber a bênção do perdão de pecado e o Espírito Santo. O batismo é o primeiro passo em direção ao reino dos céus e um sinal seguro da salvação. 1 Pedro capítulo 3, versículo 21. A qual, figurando o batismo, agora também vos salva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Por meio do batismo, um sinal da salvação, podemos entrar no reino dos céus. E se você já foi batizado em uma igreja onde não há promessa da salvação? Atos capítulo 19, versículo 3. Em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Na época da igreja primitiva, aqueles que receberam o batismo de João, que não tinham a promessa da salvação, foram batizados de novo em nome de Jesus, que tem a promessa da salvação. Nesta época também, devemos ser batizados de novo, em nome do Salvador desta época.